Você já se perguntou como as decisões que tomamos moldam nossas vidas? Com o tempo, as escolhas que fazemos podem se tornar uma base sólida para uma vida feliz e plena, ou podem corroer silenciosamente nosso bem-estar. Alguns erros que à primeira vista parecem insignificantes podem se transformar em sérios problemas com o tempo, levando à solidão, dificuldades financeiras e deterioração da saúde. A seguir, falaremos sobre 5 erros comuns que as pessoas costumam cometer na idade adulta e que podem gradualmente destruir suas vidas. Alguns desses erros podem parecer inesperados, pois são cometidos gradualmente, e as pessoas nem sempre percebem os danos que estão causando até que seja tarde demais. Reconhecer esses padrões permitirá que você tome decisões mais informadas, evite arrependimentos e controle seu destino. Cada um desses erros será examinado em detalhes, para que você possa corrigir seu curso a tempo e evitar consequências negativas. Fique conosco para descobrir quais armadilhas podem ser encontradas no caminho da vida e como evitá-las. Fique conosco até o fim, pois não se trata apenas de evitar contratempos irritantes, mas de garantir que seus anos de maturidade sejam cheios de felicidade, atividades significativas e boa saúde. Analisaremos cuidadosamente 5 erros comuns, entenderemos suas causas e ofereceremos maneiras eficazes de evitá-los, para que você possa construir uma vida melhor. Se você está procurando evitar limitar suas próprias oportunidades inadvertidamente, então você definitivamente deve ler até o final. Então, vamos começar. O primeiro erro que as pessoas costumam cometer na idade adulta é negligenciar a saúde física. Muitas vezes, isso começa pequeno. Pular a corrida matinal, optar por alimentos processados em vez de uma dieta balanceada. No entanto, com o tempo, esses pequenos hábitos se acumulam, levando a sérias consequências. A diminuição da mobilidade e o declínio da força fazem com que muitas pessoas considerem isso um companheiro inevitável do envelhecimento. Mas, na realidade, uma parte significativa dos problemas que surgem na idade adulta não se deve tanto ao envelhecimento natural, mas a um estilo de vida sedentário, alimentação não saudável e ignorar os primeiros sinais de doenças. Na vida de cada pessoa, chega um momento em que o corpo começa a dar sinais da necessidade de movimento. Isso pode se manifestar como rigidez após ficar sentado por um longo tempo ou como uma piora no senso de equilíbrio. Independentemente da idade, o movimento continua sendo um componente vital da saúde e do bem-estar. Quanto menos uma pessoa se move, mais difícil é manter um estilo de vida ativo. Como resultado, até mesmo ações simples, como levantar de uma cadeira, subir escadas ou tentar alcançar um objeto em uma prateleira superior, podem se transformar em verdadeiros desafios. Músculos enfraquecidos inevitavelmente levam a um equilíbrio pior, o que aumenta significativamente o risco de quedas, especialmente entre os idosos. Uma queda pode resultar em lesões graves, exigindo uma longa recuperação e, em alguns casos, mudando radicalmente a qualidade de vida. Como exemplo, podemos citar a história de Henry. Aos 74 anos, ele se considerava bastante saudável, mas gradualmente parou de fazer suas caminhadas diárias. Após alguns meses, ele notou que ficar em pé por longos períodos o deixava cansado e que seus joelhos começaram a doer. Quando ele finalmente decidiu voltar a se exercitar, descobriu que havia perdido uma parte significativa de sua força e que até mesmo caminhadas curtas o deixavam muito ofegante. Henry levou muitos meses para recuperar o que havia perdido e muitas vezes se arrependeu de ter se permitido relaxar e diminuir seu nível de atividade física. Esta história serve como um lembrete claro de como é importante manter o movimento regular para manter a saúde e a longevidade ativa. Um problema comum que obscurece os anos dourados é negligenciar a dieta. Há uma crença generalizada entre os idosos de que a diminuição do apetite os libera da necessidade de cuidar da nutrição. No entanto, com a idade, o corpo, ao contrário, experimenta uma necessidade aumentada de certas substâncias. A proteína se torna vital para manter a massa muscular, o cálcio para a força óssea e a fibra para normalizar a digestão. Comer alimentos refinados, refeições irregulares e lanches em movimento é repleto de deficiência de elementos necessários. Isso leva à perda de força
enfraquecimento da proteção imunológica e aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Outro erro, repleto de sérias consequências, é a recusa de exames preventivos. Muitos evitam visitas ao médico, acreditando que vale a pena entrar em contato apenas com doenças graves. No entanto, exames regulares permitem identificar doenças em estágios iniciais, quando o tratamento é mais eficaz. Hipertensão, colesterol alto e até mesmo os primeiros sinais de osteoporose geralmente são assintomáticos. Quando o problema é descoberto, os danos à saúde já podem ser significativos. Uma abordagem responsável à saúde envolve uma postura proativa, em vez de esperar passivamente que a doença se manifeste em voz alta. A boa notícia é que nunca é tarde para mudanças positivas. Mesmo pequenos ajustes no estilo de vida, como adicionar apenas 15 minutos de uma caminhada revigorante à rotina diária, ou substituir alimentos processados por ingredientes frescos e naturais, podem ter um impacto significativo no bem-estar geral. Exercícios com peso, mesmo usando pesos leves ou faixas elásticas, podem desempenhar um papel importante na manutenção da massa muscular e na prevenção da fraqueza indesejada. Transformar exames médicos preventivos regulares em uma prioridade ajudará a identificar potenciais problemas de saúde em um estágio inicial, antes que se tornem graves. Cuidar do seu corpo não é uma tentativa de evitar o processo inevitável de envelhecimento, mas sim garantir que você possa continuar desfrutando de suas atividades favoritas pelo maior tempo possível. Um dos erros mais tristes que as pessoas cometem na idade adulta é o abandono gradual dos contatos sociais e dos laços com amigos e familiares. À primeira vista, isso pode parecer bastante inofensivo. Talvez a pessoa pare de comparecer a certos eventos, ligue com menos frequência para seus entes queridos ou comece a acreditar que os outros estão muito ocupados para visitá-la. No entanto, com o tempo, esse auto-isolamento pode levar silenciosamente a sentimentos de solidão, desenvolvimento de depressão e até mesmo a uma deterioração acelerada da saúde mental e física. A natureza humana está inextricavelmente ligada à comunicação, e manter os laços sociais vai muito além de simplesmente ter companhia, sendo um elemento importante para sentir um propósito na vida, um envolvimento ativo com o mundo ao redor e bem-estar emocional. Acredita-se amplamente que a solidão é uma companheira inevitável da velhice, mas essa afirmação está longe da verdade. Estudos científicos demonstram de forma convincente que o isolamento social tem um impacto na saúde humana comparável ao de fumar 15 cigarros por dia. Aumenta significativamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, enfraquece as funções protetoras do sistema imunológico e, o que é particularmente preocupante, aumenta a probabilidade de desenvolver demência. A falta de estimulação cerebral regular por meio da comunicação, troca de experiências e intimidade emocional leva à desaceleração de sua atividade, o que, por sua vez, contribui para o comprometimento da memória e declínio das habilidades cognitivas. Como ilustração, podemos citar a história de Dorothy, uma mulher de 76 anos que gradualmente perdeu o contato com seus amigos. Ela se convenceu de que eles provavelmente estavam muito ocupados com suas famílias e não queria incomodá-los. Lentamente, as semanas se transformaram em meses, e ela se viu passando a maior parte do tempo sozinha, contentando-se apenas com a televisão como companhia. Ela sentiu que estava se perdendo, sua energia vital estava se esgotando, seu humor piorou e estava se tornando cada vez mais difícil encontrar motivação para as atividades que antes lhe traziam alegria. No entanto, quando ela finalmente se esforçou para restabelecer conexões, ligou para um amigo de longa data, ingressou em um clube do livro local e começou a convidar seus netos com mais frequência, sua visão de mundo mudou drasticamente. Ela se sentiu envolvida na vida novamente. Encontrou felicidade e até notou uma melhora na memória e um aumento nos níveis de energia. Entre os erros comuns que as pessoas cometem, destaca-se a dependência excessiva da família como única fonte de socialização. Certamente a família desempenha um papel importante, mas depositar nela esperanças exclusivas em termos de comunicação pode levar à insatisfação. Os entes queridos têm suas próprias preocupações e responsabilidades.
Por isso é extremamente importante ter um círculo de amigos, conhecidos, vizinhos ou pessoas com ideias semelhantes com quem você possa manter contato. A diversidade de contatos sociais enriquece a vida, torna-a mais gratificante e ajuda a evitar sentimentos de solidão quando os membros da família estão ocupados. Na era das tecnologias digitais, manter contato tornou-se mais fácil do que nunca. No entanto, muitas pessoas mais velhas evitam usar dispositivos modernos, considerando-os complexos ou desconhecidos. Mas dominar ferramentas simples, como videochamadas, redes sociais ou mensagens de voz, pode ajudar a manter conexões significativas, especialmente quando as reuniões presenciais são difíceis. Aprender a usar essas tecnologias não é apenas seguir a moda, mas uma necessidade para não ficar de fora de um mundo digital em rápida mudança. A boa notícia é que as portas para restabelecer os laços sociais estão abertas em qualquer idade. A adesão a um clube de interesses, a dedicação ao trabalho voluntário, a participação ativa em eventos locais ou mesmo a simples tradição de uma conversa telefônica semanal com um amigo podem transformar a vida. A principal tarefa não é preencher cada dia com encontros sociais, mas manter relacionamentos profundos e significativos, que estimulem a atividade mental, proporcionem satisfação emocional e apoiem o envolvimento com o mundo ao redor. Um dos erros mais comuns cometidos por pessoas na idade adulta é a resistência à mudança. Seja aprendendo novas tecnologias, adaptando-se a mudanças no estilo de vida ou aceitando as normas sociais em constante transformação, muitos idosos mostram teimosia e se recusam a se adaptar. Esse comportamento é compreensível. As mudanças podem causar desconforto e, após longos anos vivendo sob regras estabelecidas, surge a sensação de que não há necessidade de aprender algo novo. No entanto, a realidade é que a recusa em se adaptar não impede o progresso. Apenas complica a vida e leva ao isolamento da sociedade. Na sociedade moderna, existe uma opinião generalizada de que as inovações tecnológicas são orientadas exclusivamente para os jovens. No entanto, na era das comunicações digitais, a capacidade de se adaptar e aprender novas habilidades se torna uma necessidade vital para pessoas de todas as idades. Seja aprendendo a usar um smartphone, entendendo os princípios do Internet Banking ou fazendo videochamadas, essas habilidades deixam de ser apenas conveniências, transformando-se em ferramentas que garantem a participação plena na vida. Quando os idosos demonstram falta de vontade de aprender até mesmo tecnologias digitais elementares, eles correm o risco de se isolar de interações sociais importantes, enfrentam dificuldades na resolução de tarefas cotidianas que poderiam ser significativamente simplificadas e se tornam mais vulneráveis a fraudadores que exploram seu desconhecimento. Como exemplo, podemos citar a história de Alberto, um homem de 78 anos que por muito tempo se recusou a usar um smartphone, considerando seu antigo celular com botões totalmente suficiente. No entanto, com o tempo, ele se deparou com o fato de que seus netos se comunicavam em chats em grupo, aos quais ele não podia se juntar. Seu banco começou a oferecer determinados serviços apenas por meio de uma plataforma online, e ele perdeu inúmeras oportunidades que poderiam ter facilitado seu dia a dia. No final, Alberto decidiu dar uma chance à tecnologia. Com paciência e persistência, ele aprendeu a enviar mensagens de texto, fazer videochamadas e até mesmo pedir produtos pela internet. O que começou como uma medida forçada, logo se transformou em um fator que melhorou significativamente a qualidade de sua vida, superando todas as suas expectativas. As pessoas demonstram resistência à mudança, agarrando-se a hábitos ultrapassados, mesmo quando caminhos mais eficazes se abrem diante delas. Isso pode se manifestar na falta de vontade de ajustar a dieta para melhorar o bem-estar, na ignorância dos padrões modernos de segurança em casa, ou na rejeição de novas recomendações médicas que contradizem ideias ultrapassadas. A crença, eu sempre fiz assim, se torna uma âncora perigosa, especialmente quando existem alternativas mais seguras e eficazes. As mudanças também permeiam a esfera das relações interpessoais, e a recusa em se adaptar pode levar ao distanciamento entre entes queridos. A geração mais jovem está moldando novas formas de comunicação, aderindo a valores diferentes
e levando um estilo de vida distinto. Em vez de criticar e resistir a essas diferenças, aceitá-las de coração aberto pode fortalecer os laços, em vez de afastar as pessoas. Muitos representantes da geração mais velha descobrem que, ao parar de esperar o retorno do passado e começar a interagir com o presente, sentem uma maior conexão com o mundo e menos decepção. A capacidade de se adaptar a novas condições não é uma traição à sua essência, mas sim uma manifestação de flexibilidade, necessária para o movimento contínuo para a frente. O mundo está em constante mudança, e quanto mais uma pessoa está disposta a aprender, se adaptar e evoluir, mais independente e feliz ela se torna. Nunca é tarde para descobrir novas abordagens para resolver problemas, e quanto mais amplos os horizontes, mais claro se torna que a mudança não é uma ameaça, mas uma fonte de oportunidades inesperadas e alegria. Um dos erros mais graves cometidos por pessoas na idade adulta é a má gestão das finanças. Pode parecer que, com a idade, o dinheiro perde sua importância, especialmente se a pessoa não trabalha mais e dispõe de economias ou aposentadoria. No entanto, a imprudência financeira, seja por gastos excessivos, subestimação de despesas futuras ou falta de planejamento para imprevistos, pode transformar anos que deveriam ser preenchidos com conforto em um período de ansiedade, dificuldades e dependência de outras pessoas. Muitos idosos se encontram em uma situação difícil, quando a confiança na suficiência dos recursos acumulados se transforma em uma amarga decepção. Custos médicos, inflação implacável e despesas imprevistas podem esgotar rapidamente as economias que pareciam ser suficientes para uma existência confortável. É importante não apenas ter uma certa quantia, mas também saber como administrá-la com sabedoria para que dure o máximo possível. Mesmo aqueles que não tiveram dificuldades financeiras em seus anos mais jovens, podem enfrentar sérios problemas se não revisarem seus hábitos de consumo, adaptando-os a uma nova fase da vida. Como exemplo, podemos citar a história de Richard, de 72 anos, que ao se aposentar, se permitiu tudo, acreditando que suas economias seriam suficientes para muitos anos de vida despreocupada. Ele viajava com prazer, presenteava generosamente seus netos e frequentava restaurantes regularmente. No entanto, ao se aproximar dos 80 anos, Richard descobriu com preocupação que suas economias estavam diminuindo implacavelmente. As despesas médicas aumentavam e a necessidade de pagar por cuidados de longo prazo nem sequer havia sido prevista. Diante de dificuldades financeiras, Richard foi forçado a pedir ajuda a seus filhos, o que ele sempre tentou evitar. Se ele tivesse sido mais cauteloso na gestão de suas finanças em um estágio anterior, ele poderia ter mantido sua independência financeira e evitado a dependência de seus entes queridos. Um erro comum entre os idosos é negligenciar o planejamento financeiro oportuno. É comum pensar que, ao se aposentar, não há necessidade de investimentos, orçamentos e ajustes financeiros. No entanto, a gestão das finanças pessoais é um processo contínuo que requer atenção ao longo da vida. Mesmo na velhice, decisões financeiras sensatas desempenham um papel fundamental para garantir uma vida confortável e despreocupada. O controle cuidadoso das despesas, a consciência das necessidades financeiras na área da saúde e o planejamento antecipado de possíveis cuidados de longo prazo podem evitar dificuldades financeiras no futuro. Infelizmente, os idosos são frequentemente o principal alvo de golpistas, e a perda da segurança financeira devido à confiança em pessoas desonestas é um dos cenários mais trágicos. Fraudes telefônicas, e-mails de phishing e até consultores financeiros desonestos podem privar uma pessoa das economias de toda uma vida em um instante. Muitos membros da geração mais velha cresceram em uma época em que a confiança nos outros era a norma, o que é explorado por criminosos. Aumentar a conscientização sobre fraudes financeiras, recusar ofertas duvidosas e envolver um consultor financeiro confiável ou membro da família para analisar decisões financeiras importantes ajudará a evitar perdas catastróficas e manter o bem-estar financeiro. Uma velhice segura não é tanto uma questão de capital acumulado, mas sim uma manifestação de previsão e uma abordagem sensata às finanças. Desenvolver um orçamento detalhado,
Controlar rigorosamente os gastos excessivos e planejar com antecedência as próximas despesas ajudará suas economias a permanecerem um suporte confiável por muitos anos. Nunca se deve adiar as mudanças para depois, pois mesmo pequenos ajustes na estratégia financeira hoje podem evitar preocupações e ansiedades no futuro. Outro erro comum, mais frequentemente subestimado, que obscurece os anos dourados, é negligenciar o desenvolvimento intelectual e a perda de objetivos de vida. Muitas vezes, os idosos, ao se aposentarem, acreditam que o tempo para estudar, novos objetivos e atividades úteis ficou para trás. No entanto, ter uma ocupação significativa, seja um hobby fascinante, uma paixão antiga ou um novo projeto ambicioso, é um poderoso incentivo para manter a clareza mental, o bem-estar emocional e a boa saúde. Uma crença generalizada é que o declínio das capacidades mentais é um companheiro inevitável do envelhecimento. E embora a idade realmente traga certas mudanças, o cérebro mantém uma capacidade surpreendente de aprender, adaptar-se e formar novas conexões neurais ao longo da vida de uma pessoa. A verdadeira ameaça não é tanto a idade em si, mas a passividade e a falta de atividade mental. Quando os idosos se recusam a atividades que estimulam seu intelecto, o cérebro começa a funcionar com menos eficiência. Pesquisas científicas provam conclusivamente que as pessoas que continuam aprendendo, seja por meio da leitura, resolução de quebra-cabeças ou aquisição de novas habilidades, são significativamente menos propensas a enfrentar distúrbios cognitivos. Como exemplo, podemos citar a história de Linda, uma mulher de 70 anos que no passado era ativa e curiosa. No entanto, após se aposentar, ela descobriu que passava a maior parte do tempo em frente à televisão, sentindo que os melhores anos de sua vida ficaram para trás. Com o tempo, ela começou a esquecer as coisas com mais frequência, perdeu o interesse em se comunicar e se sentiu menos envolvida com o mundo ao seu redor. Mas então, ela decidiu se inscrever em aulas de pintura no centro comunitário local, o que foi uma experiência totalmente nova para ela. Logo, ela sentiu um fluxo de energia vital. Sua mente ficou mais afiada e ela até fez novos amigos. Outro erro comum que obscurece os anos dourados é a falta de um propósito significativo que a impulsione a se manter ativa todas as manhãs. Muitas pessoas que dedicaram décadas ao trabalho, à criação de filhos e ao cumprimento de várias responsabilidades, de repente se sentem perdidas e vazias quando esses papéis ficam para trás. A ausência de um objetivo claro leva rapidamente à apatia e ao desânimo. Ter uma motivação, seja trabalho voluntário, transmitir experiência para a geração mais jovem, jardinagem ou até mesmo criar uma obra literária, traz estrutura, estímulo e uma sensação de satisfação à vida cotidiana. Infelizmente, algumas pessoas idosas evitam novos começos, temendo o fracasso ou acreditando que o tempo já passou. No entanto, como mostra a prática, a idade não é uma barreira para adquirir novos conhecimentos e habilidades. Exemplos inspiradores atestam que pessoas que iniciaram uma nova atividade profissional, aprenderam línguas estrangeiras ou descobriram hobbies fascinantes aos 70, 80 e até 90 anos, alcançaram um sucesso significativo. O desenvolvimento não para com o atingimento de uma certa idade. Ele só para quando uma pessoa se recusa a buscar o novo. Manter a atividade mental e ter um propósito na vida tem um efeito benéfico não apenas no estado emocional, mas também na longevidade, nas habilidades cognitivas e até mesmo na saúde física. Pessoas que continuam a definir desafios para si mesmas, mostram curiosidade e encontram novas maneiras de beneficiar a sociedade. Vivem uma vida mais feliz e plena. Independentemente da idade, a mente humana mantém a capacidade de se desenvolver e a vida de se encher de significado. O principal é continuar avançando, não parar de aprender e nunca ceder à ideia de que os melhores momentos já ficaram para trás. Em conclusão, vale a pena convidar o leitor à autoanálise e à reflexão sobre os erros apresentados, para que cada um possa determinar quais deles afetam sua vida pessoal ou a vida de seus entes queridos. Afinal, o envelhecimento não é apenas um processo biológico inevitável, mas sim o resultado de decisões conscientes que determinam se os anos maduros
serão preenchidos com satisfação, significado e autonomia, ou com decepção e arrependimento pelas oportunidades perdidas. O ponto otimista é que nenhuma mudança radical é necessária para evitar um cenário negativo. Pequenos ajustes na atitude em relação à saúde, aos relacionamentos com os outros, à forma de pensar e ao planejamento financeiro podem ter um impacto significativo no bem-estar geral e na qualidade de vida. Se a saúde física não recebeu a devida atenção antes, agora é o momento de começar a se movimentar ativamente, comer de forma equilibrada e fazer exames médicos regulares. Em caso de isolamento social, é necessário fazer um esforço para restabelecer laços com velhos amigos, fazer novas amizades e dominar as tecnologias modernas que permitem permanecer envolvido na vida da sociedade. Se a mudança causar resistência, deve-se lembrar que a adaptação a novas condições não significa perder sua própria identidade, mas apenas fornecer ferramentas para manter a independência e manter os laços sociais em um mundo em rápida mudança. Em caso de dificuldades financeiras, é necessário tomar medidas preventivas para garantir a segurança financeira, reduzir despesas desnecessárias e proteger-se contra esquemas fraudulentos. E, finalmente, se a sensação de propósito for perdida, vale a pena começar pequeno. Pegar um livro, experimentar algo novo ou encontrar uma maneira de compartilhar sua experiência e conhecimento com os outros, beneficiando a sociedade. As decisões de hoje moldam os contornos do futuro, predeterminando o quão próspera e rica será a vida nos próximos anos. Nunca se deve perder de vista a oportunidade de tomar o destino em suas próprias mãos. Começar a tomar decisões ponderadas e perspicazes, para que os anos maduros se tornem um tempo de florescimento e novas conquistas. Afinal, é agora que as bases estão sendo lançadas para uma vida feliz e plena no futuro.